A todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, pelo que Deus tem nos concedido, pelos louvores. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no Salmo 107. Salmo de número 107. Salmo de número 107. A palavra do Senhor diz assim no versículo 1 até o número 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém? Amém. Então, irmãos, esse salmo que fala sobre a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Esse salmo relata a bondade de Deus. E ela é grande nas nossas vidas, a bondade de Deus. O Senhor é bom. Então, o salmista aqui, ele convida a todos aqueles que viram a bondade de Deus na sua vida, viram Deus lhe ajudar de alguma maneira. Então, esse salmo, ele reparte-se por vários versículos, ele se repete. O versículo de número 6, ele será repetido no versículo 13, versículo 19 e versículo de número 28, a mesma fala. E também o versículo de número 8, ele será repetido no versículo 15, versículo 21 e versículo de número 31. Porque este salmo está falando da bondade de Deus sobre aqueles que andam no deserto, os viajantes, os necessitados em si, todos os homens, os encarcerados, os doentes, os que navegam. Então, em todo modo geral, a bondade de Deus é sobre todos. Glória a Deus. Indiferente, não importa qual a necessidade, qual seja a pessoa, a bondade de Deus alcança, chega até a cada um de nós. E chegou nas nossas vidas. Por isso hoje estamos aqui, alegres, louvando o nome do Senhor. Porque se não fosse a sua bondade, nós não estaríamos aqui para louvar a Ele, agradecer pelos livramentos, agradecer pelas bênçãos que Ele tem concedido e pela salvação que Ele nos deu e a promessa que Ele nos garante de um dia irmos ao céu. E tudo isso se resume em bondade. Se não fosse essa bondade de Deus, nós estaríamos mortos, nós não estaríamos aqui, mas pela bondade de Deus é que nós recebemos os seus benefícios e estamos de pé. Então, esse Salmo 107, falando da bondade, ele dá alguns exemplos da bondade de Deus. Ele chama a louvar. Observe que ele vai mostrar primeiro os que andam desgarrados, os que andam errantes, e Deus, com a sua bondade, os guia ao caminho certo, os leva a uma direção direita. Louvado seja o nome do Senhor. Observe o versículo de número 4 e 5, quando ele fala dos desgarrados que andam errantes no deserto. Ele diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Então, ele está falando daqueles que andavam pelos desertos à procura de uma habitação, de um lugar para morar, e não encontrava. E por não encontrar, ficavam solitários, sem ninguém para lhe ajudar, sem nenhum lugar para se chegar. Então, o que é que Deus faz com a sua bondade? Versículo 5. E também esses que andam errantes
por causa de não encontrar uma habitação, eles ficam famintos, como o versículo número 5 diz, ficam sedentos e a sua alma neles desfalecia. O salmista está falando das pessoas que andavam pelo deserto, das pessoas que não buscavam orientação a Deus, que não pediam a Deus uma orientação para ir a um lugar, e eles decidiam por si só procurar uma habitação para a sua vida, uma vida melhor, uma vida que para eles era uma vida, lá em cima no topo. Mas por eles não pedirem direção a Deus, a consequência era não encontrar o lugar para habitar, e por causa disso a alimentação se acabava e também vinha a sede. Mas a bondade de Deus estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Embora eles não tinham pedido a Deus para Deus ir na frente, mas a bondade do Senhor estava acompanhando. Aleluia. Porque essa é a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela supera todas as nossas fragilidades. A bondade de Deus, ela supera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro exemplo é esse: aqueles que andam errantes, que não pedem a Deus uma direção. Mas eles erram por não pedir a Deus uma direção para ir no caminho certo, mas nem por isso Deus deixa de lhe ouvir. O importante, irmãos, é que mesmo eles andam errantes, aí, como sempre, só quando a pessoa erra, quando a pessoa vê a consequência, quando a pessoa vê a retribuição do seu erro vindo até ele, o que acontece? No momento que ele reconhece que só Deus na sua vida, aí é onde a bondade do Senhor entra. Aleluia, glória a Deus. Observe o versículo 6, que ele diz assim: veja, esses andavam errantes pelos caminhos desertos, famintos, com sede, a sua alma desfalecia. Mas o que é que eles fizeram? E é isso que Deus quer. Quando a gente clama a Ele, aí temos a resposta certa. Aleluia. Veja o que é que ele diz assim. Ele diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Glória a Deus. Quando eles reconheceram que sem Deus não há direção certa, não há rumo certo, aí eles clamaram ao Senhor, e Deus, pela sua bondade, os ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que Deus fez? Versículo 7: e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Glória a Deus. Agora o salmista faz uma advertência para aqueles que andavam errantes, que estavam com fome, sedento e não sabiam o que fazer. E quando eles clamaram a Deus, Deus o respondeu. Aí o salmista dá uma advertência no versículo 8. Ele diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Ele está dizendo: Deus lhe ouviu, Deus lhe atendeu, Deus lhe ajudou. Agora louve a Ele pela sua bondade. Glória a Deus. Ele lhe ouviu, mas não deixe de agradecer. É isso que ele está querendo dizer quando o povo clamou. Aí o que é que Deus fez, irmãos? Veja, esses que saíram sem pedir orientação a Deus começaram a passar fome, ficaram errantes. Quando ele clamou a Deus, a bondade do Senhor foi até eles. Deus agora endireitou eles e disse: você vai até um lugar, é por aqui que vocês têm que ir. E quando eles estavam com fome, a Bíblia diz que Deus fartou, trouxe abundância. Glória a Deus. Veja a diferença: quando a pessoa clama a Deus, pede socorro a Ele, orientação a Ele, Ele atende. E tudo isso é bondade. Não é porque eles mereciam. Eles andavam errando porque eles decidiram ir, mas a bondade do Senhor os atendeu na hora da necessidade. Outro exemplo: aqueles que andam encarcerados, presos pelas suas desobediências, os rebeldes. Versículo 9 ele diz assim, versículo 10: tal como a que se assenta nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que eles abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Desobedeceram a Deus, o resultado foi prisões, ficaram presos, não tinha ninguém a favor para ajudar.
E tudo isso por causa de quê? Rebeldia, porque não ouviram a palavra do Senhor, desprezaram o conselho de Deus. E isto é a consequência daquele que não ouve os conselhos de Deus, que está na sua palavra. Eles ficam presos e não conseguem se soltar, porque o laço que o inimigo prepara, se ele não ouvir o conselho de Deus, ele cai no laço e fica preso. Mas a bondade de Deus chega para abrir as correntes, livrar, libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os rebeldes, irmãos, ficaram presos por não ouvirem a Deus. O primeiro exemplo foi: aqueles que não pedem orientação a Deus para ir a um lugar certo, ficam deserto no caminho, não encontram lugar, não encontram saída e passa necessidade. Mas quando clama a Deus é diferente. Aleluia. Vem a fartura e vem o lugar certo para ir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. E esse segundo exemplo daquele que não ouve os conselhos de Deus, mas quando decide clamar, versículo 13 diz assim: todos aqueles que ficarem encarcerados por ser rebelde a Deus. Mas o que é que aconteceu? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Meus irmãos, isso aqui é bondade. Deus não olhou primeiro aqueles que saíram sem pedir orientação, nem também olhou para aqueles que desobedeceram, foram rebeldes à sua palavra. Quando eles clamaram, a bondade do Senhor chegou nas suas vidas. E o que é que Deus fez? Tirou-os das trevas e a sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o salmista diz, lembrando a eles: não se esqueçam de louvar ao Senhor. Versículo 15: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é a advertência do salmista. Louve a Deus pela sua bondade para com os filhos dos homens. Aleluia. Tem que louvar a Deus, porque a bondade deles é grande. A bondade dele é grande na nossa vida. É uma bondade que mesmo nós falhando por erros próprios, Ele não lança isso em rosto. Mas quando clamamos a Ele em sinceridade, reconhecendo que só Ele é o libertador, que só Ele é quem pode guiar, que só Ele é quem pode libertar, que só Ele é quem protege, aí a história muda quando a gente reconhece isso. Aí Deus ouve, age e responde. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele sempre confia, irmãos. Observe que repetiu 2 vezes que na hora da necessidade, irmãos, isso é importante. Não há problema, não há necessidade, não há pecado que impeça de Deus ouvir a voz daquele que clama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada que impeça, irmãos. Seja ele que esteja no deserto andando errado, seja ele por rebeldia, mas quando ele clama a Deus, não impede que Deus ouça a sua voz, o seu clamor, e Deus atende, responde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas só se clamar a Ele. Versículo de número 17. Os loucos que são afligidos pelos próprios pecados, que pecam e por consequências sofrem. Versículo 17 é assim: os loucos, por causa do seu caminho de transgressões e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Glória a Deus. Por causa do pecado, chegaram até a morte. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que o salário do pecado é... Então o salmista está contando. Isso aqui, irmão, que o salmista está contando é tudo sombra das coisas que aconteceram, que ele viu, que aconteceu e que a bondade do Senhor chegou para com os filhos dos homens. Ele está contando agora com aqueles que, por causa das suas iniquidades, começaram a ser afligidos, castigados por conta do pecado. Mas quando eles se decidiram a clamar a Deus, aí a história mudou. Versículo 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que é que Deus fez? Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua
destruição. Glória a Deus. Aí o salmista insiste em advertir, dizendo: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Temos que louvar e agradecer a Ele, não só pedir a Ele, mas sim, quando Ele nos ajudar, nós lembrarmos de louvar a Ele como forma de gratidão, Aleluia. como forma de reconhecimento que sem Ele não seria possível. Outro exemplo, aqueles que navegam no mar, irmãos. Versículo de número 22. E ofereceram, versículo de número 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as ondas. Sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam cambaleando como ébrios, ou seja, como bêbados, e esvazia-se-lhes toda a sua sabedoria. O que é que ela agora está falando? Daqueles que navegam no mar, e ele vê tudo o que Deus faz, né? Tem as experiências da vida com Deus no mar. E as suas experiências são: quando ele vê a tempestade se levantando, ele sabe que é Deus que manda a tempestade. E através da tempestade, os ventos sopram, as ondas se levantam. E por as ondas se levantar, o barco, ele sobe e desce. Por isso que ele sobe ao céu e desce ao abismo. É quando ele sobe na onda grande e de repente começa a descer como se fosse afundar. Ali é o abismo, eles ficam com medo. E a palavra do Senhor, o salmista diz que eles ficam cambaleando como bêbado. Não consegue ficar de pé no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele começa a aclamar, aquele que manda no mar, no vento, louvado seja o nome do Senhor, as coisas mudam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi a experiência que os discípulos tiveram com Jesus no mar. Jesus diz: vão para o outro lado, eu vou dispersar a multidão e vou orar, depois eu vou até vocês. Eles foram lá ao mar. Quando chega no meio, a tempestade se levantou. Ficaram com medo, tentaram tirar a água do barco, mas quando tirava, mais entrava. De repente Jesus está vindo ao encontro deles. Eles pensam até que é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. É como se Jesus estivesse dizendo: não temas, a solução chegou, o livramento chegou, a salvação chegou. Sou eu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí eles viram a experiência, porque os marinheiros têm essa experiência no mar. Porque eles sabem que todo livramento que lá acontece é permissão de Deus. Aleluia. E por que não dizer bondade de Deus? É a bondade de Deus, irmãos. Aí quando esses homens começam a clamar, né, como Jesus também outra vez estava no barco, e ele estava lá dormindo, e de repente veio a tempestade, e o discípulo: mestre, nos socorre, porque nós vamos morrer. E quem disse que você morre com Jesus no barco? Glória a Deus. Aleluia. Ele fez o mar, as águas estão na palma das suas mãos. Como é que você vai morrer afogado? Ele não está dormindo, apenas está te provando para ver se você vai clamar a pessoa certa. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você dizer: eu tenho experiência, eu vou pelos meus méritos, vai errar. Mas quando diz: Senhor, aleluia, Aleluia. socorre-me. Glória a Deus. Aí Jesus chega, o que ele faz? Quando esses homens estavam clamando ao Senhor com os discípulos, aí então clamaram ao Senhor na sua angústia, na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Aí o que é que Ele faz? Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com abundância, e Ele assim os leva ao porto desejado, ao porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente clama a Ele em minhas tribulações, Ele nos leva ao porto seguro. Tira da zona de perigo e diz: é sobre a rocha que eu te ponho, a rocha eterna, a rocha verdadeira, que está nela não se abala. As ondas batem como a casa que é levantada sobre as rochas. Vem a tempestade, as águas, chuva, mas não a derruba. Essa rocha é Jesus Cristo. Ele nos pôs sobre ela, irmãos. Jamais seremos abalados. Aleluia. Mas o segredo é: clame,
salvação, só Ele é o livramento, só Ele é a proteção, só Ele é o guia, só Ele é a luz. Aleluia. Só Ele é Jesus. E não há outro. Não há outro igual a Ele, irmãos. Aí o salmista insiste em dizer: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eles não se esqueçam de louvar. Foi bom pedir, foi bom ver o livramento, foi bom ver a salvação, foi bom ver o agir de Deus. Agora louve. Louve a Ele, louve a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Adore a Ele, louvado seja o nome do Senhor pelo que Ele fez. É isso que Ele quer dizer. Aí Ele diz: exalte-no na congregação o povo e glorifique-no na Assembleia dos Santos. Olha aí, esse é o salmista dizendo: glorifica a Ele, exalte a Ele, porque o que é que Ele faz, irmãos? Veja o que é que o salmista diz: Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Deus faz isso. Mas quando a gente clama a Ele, Ele faz diferente. Ele converte o deserto em lugar de... Ele converte o deserto em lagos, em terra seca, em nascentes, e faz habitar ali os famintos, e edifica uma cidade para a sua residência, e semeiam campos, plantam vinhas que produzem frutos abundantes, e Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez descrescem e estão abatidos pela opressão, aflição e tristeza, derramam desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para o alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem é sábio, o salmista diz: quem é sábio, atente e observe que todos os exemplos que ele citou, reconheça quem é Deus. Aleluia. Não foi eu, não foi você, mas foi Ele que nos trouxe aqui. Não fomos nós que por si só tomamos força e viemos para este culto, mas foi a bondade do Senhor nas nossas vidas que nos trouxe aqui nesta noite. E por isso nós estamos aqui desfrutando das bênçãos, das maravilhas que Ele tem feito para com os nossos filhos, para com as nossas famílias. Ele tem agido, tem lutado, e isso se resume em uma só palavra: bondade, bondade, bondade. Foi a bondade do Senhor, irmão. Foi a bondade de Deus que Ele lhe tirou lá da tristeza e lhe pôs na alegria. Foi a bondade de Deus que Ele chegou na sua família e sarou a enfermidade. Foi a bondade de Deus que na hora da angústia você clamou e Ele chegou para lhe atender. Foi a bondade do Senhor, e quando você estava só, Ele chegou para te amparar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é bondade. Glória a Deus. Não há problema, não há dificuldade, não há nada que impeça de você clamar a Deus e Ele lhe responder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não só responde na hora das necessidades, tribulações, lutas, não, mas sim em todos os momentos que nós clamarmos a Ele, Ele nos responde. Isaías 33:3, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muita coisa para Deus fazer nas nossas vidas, mas quando nós clamamos a Ele, irmãos, iremos ver com os nossos próprios olhos. Não vão ser os outros, vamos ser nós mesmos que iremos ver a bondade de Deus na nossa vida. Mas quando nós clamarmos a Ele, então clame. O segredo é clamar a este Deus. O segredo é clamar a Ele e dizer: só o Senhor é quem pode me salvar, só o Senhor é quem pode me ajudar, só o Senhor é a minha salvação, só o Senhor é o meu libertador e o meu refúgio. Aleluia. Então o segredo é clamar, como o salmista diz. Todos esses exemplos, irmãos. Olha, deserto, prisão, rebeldia, glória a Deus, e mar. 4 tipos de problemas.
em 4 tipos de lugares diferentes. Deserto é diferente da prisão. Assim como a própria desobediência é diferente dessas 3 coisas. Assim como também o mar. São lugares diferentes, problemas diferentes, mas o Senhor é o mesmo que livra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o segredo, irmãos, é clamarmos a Ele. Quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Aleluia. Não só apenas os cultos de oração, mas todos os momentos que nós erguemos as nossas vozes, Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. O cego Bartimeu estava mendigando à beira da estrada. Jesus vinha com a multidão. Quando ele sabe que Jesus está ali, ele começa a clamar e dizer: Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a multidão dizendo: cala, fecha essa boca, aleluia. E ele insistindo dizendo: Filho Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus olha para aquele que mandou ele calar a boca e diz: vai buscar ele, traga ele para a minha presença, traga ele para mim. Quando trouxe Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E Senhor, o que eu quero ver? Jesus, vê a tua fé nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Mas porque ele clamou, irmãos. Se Bartimeu permanecesse calado, Jesus não teria lhe chamado. Glória a Deus. Se os discípulos lá no mar não tivessem clamado, Jesus não teria se levantado. Se aqueles que estavam no deserto não tivessem clamado, o Senhor não tinha mandado água, assim como mandou quando o profeta Eliseu, os 3 reis estavam no deserto sem água, e Eliseu disse assim: traga para mim um tocador, eu vou tocar e vou orar a Deus. Quando ele tocou, ele disse: amanhã, assim diz o Senhor, vocês cavarão covas, e amanhã de manhã o Senhor vai mandar água pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas de manhã virá água do Senhor. E quando foi de manhã, quando ele se acorda, Eliseu está apresentando sacrifício a Deus, de repente as águas começaram a vir no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Já vi água sair do poço, da nascente, mas vir pelo caminho. Glória a Deus. É porque clamaram a Deus, a pessoa certa, o Deus certo, o refúgio certo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós clamamos a Ele, e sabe quem é que nos ajuda a clamar? Porque a gente não sabe orar e nem tem força. Mas o Espírito Santo, aquele consolador que Ele nos concedeu, Ele nos ajuda na hora das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, a clamar a Deus, não só por livramento de uma tribulação, mas até um perdão do pecado, de um erro. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o Deus, irmãos, o Deus da bondade. A bondade de Deus está sobre nossas vidas. A bondade de Deus está neste lugar. A bondade do Senhor vai com você à sua casa. A bondade do Senhor vai aonde você estiver. A bondade do Senhor vai estar sobre a sua vida sempre, permanecendo e lhe ajudando na hora que você clamar a Ele. Agora você tem um segredo. Quando você estiver sofrendo, clame a Ele, peça a Ele. Ele vai lhe livrar e você vai cantar. Ele vai lhe livrar e você vai adorar. Ele vai lhe livrar e você vai agradecer. Ele vai lhe livrar e você vai ofertar sacrifício de louvor ao Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Jesus disse: não há bom senão um só, que é Deus. Aleluia. Nós estamos aqui, irmão, porque foi a bondade dEle. Foi a bondade deles. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não. Somos pecadores, somos desobedientes, somos falhos, mas a bondade de Deus olhou para nós e disse: eu vou te aperfeiçoar e te colocar no lugar para adorar o meu nome, me servir e adorar na beleza da minha santidade. Foi a bondade de Deus que olhou para a nossa vida e disse: nas nossas vidas eu vou te resgatar, tirar lá da prisão, tirar lá da morte, tirar lá da tormenta, para te colocar num porto seguro, num lugar de paz, no lugar da minha habitação, onde você pode desfrutar e ver as minhas maravilhas. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo descendo por nós. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto desse louvor chamado Palavras, que é o Espírito Santo que ora por nós nas nossas necessidades. Aleluia. Eu quero louvar aqui nesta noite. Os irmãos conhecem.
Ele fala tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. A letra deste diz assim: com gemidos que palavras não podem explicar. Esse é o Espírito Santo. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Confessa a Jesus. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver, não dá mesmo não, sem sentir tua presença no meu ser. Somos eternos dependentes, ser humanos tão carentes. Estamos de novo aqui e queremos o teu poder. Glória a Deus. Aí a gente canta dizendo pra Ele: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aí repete: os gemidos que palavras podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não há pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano. Só estou aqui pela bondade e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Chorem, mas sabendo que Ele vai resolver. Aleluia. Glória a Deus. Vem olhar como sinal que tu estás neste lugar. E Ele está neste lugar com a sua bondade sobre nossas vidas, e certamente ela nos conduzirá ao paraíso. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. O segredo é esse: clamarmos a este Deus que nos responde, nos ouve e nos ajuda. Só Ele é o Senhor, e fora dele não há outro. Só Ele. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele. Aleluia. Eu louvo, eu exalto a Ele, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele que nos escolheu, irmãos. Foi Ele que nos salvou. É Ele que está nos capacitando. É Ele que está nos ajudando e vai continuar conosco no nosso barco rumo ao repouso, ao lugar seguro, ao lugar da salvação, ao lugar certo. Só Ele é quem vai fazer nas nossas vidas, e muito mais Ele tem para nos ofertar durante estes dias. Só Ele nós permanecemos na presença dEle e clamando a esse Deus que é maravilhoso. Louve a Deus pela bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E guarda essa frase que eu sempre gosto de falar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.